Deus, pelo cuidado do Senhor, de forma, Deus, graciosa, porque o Senhor tem nos tratado. Te louvamos por esse dia em especial, Deus, que podemos estar aqui e meditar e estudar a Tua Palavra, Senhor. Pedimos o Teu cuidado e direção na vida daqueles que não puderam vir, ou aqueles que ainda estão a caminho, Senhor, aqueles que estão em viagem, Deus, por conta do feriado, que as Tuas mãos possam alcançar, Senhor, ali, com favor também, Deus, na vida de cada um deles, Pai. Deus, e aquilo que o Senhor tem destinado para nós nessa manhã, que o Senhor venha liberar, Deus, no nosso coração, abrindo, Senhor, os olhos e ouvidos do nosso entendimento, para que possamos compreender, Senhor, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, através da Sua palavra, Pai. Que não sejam apenas, ó Deus, informações, mas que seja aquela palavra personalizada do Teu Espírito Santo no nosso coração, que possa nos trazer consolo, que possa edificar, possa exortar-nos, ó Deus, nos corrigir, Senhor, e nos dar a direção, Pai. Nós te pedimos isso, Senhor, e pedimos que o Senhor tenha liberdade aqui no nosso meio, fique à vontade, Espírito Santo, para fazer aquilo que te apraz. Em nome de Jesus, aqui oramos, Senhor. Amém. 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 Eu acho que tem que orar, porque quando ora, aparecem as pessoas. É verdade, Eu acho que é isso. As pessoas, inclusive, desapareceram ontem. Olha que melhor. Eu não orei. Tem que orar mais. Eu orei. Tem que orar antes. Bom, gente, a gente está ainda num dia bem chuvoso, feriado. Que bom vocês, né, que estão aqui. Muita gente viajando, né? A cidade está vazia. A gente saiu aí esses dias, né, na sexta, sábado. Meu pai veio para cá, então a gente andou passeando aí por vários lugares, já tomamos café, já comemos pizza, já tanto outras coisas por aí. E hoje de manhã meu pai está animado lá, fazendo uma maratona, né, maratona de Curitiba. 67 anos, 42 quilômetros. Só para estragar a minha média, né? Sensacional. Está lá desde as 6 horas da manhã, vai terminar de correr umas 10h40, mais ou menos, né? Quase 4 horas seguidas correndo. Está super animado, né? A Feira e o Luiz fizeram, né, o favor de levar ele, vamos buscar, aí daqui a pouco a gente se encontra. Né? E é tão bom, né, a gente viver assim, né, e ter família, e estar junto. É importante a gente valorizar isso, né? Às vezes a gente cresce junto, né, há anos da vida, e passa, e é tão natural aquela convivência, e a gente não acha que em algum momento aquilo pode, né, se afastar, pode se distanciar. Né? Mas é normal e é natural isso acontece, né? E é sempre tão importante a gente valorizar os pequenos momentos, né? Aqueles momentos em que a gente pode estar junto. Isso é muito bom. Ainda que seja para tretar um pouco, mas também faz parte, né? É muito bom. Ainda mais agora fim de ano, que tem muito disso, né? Então, isso é muito bom, né? A gente vai hoje fazer aqui a nossa aula de... digamos assim, né, vai ser uma espécie de um fechamento a respeito da monarquia até o reino dividido, né? A gente vai para o cativeiro, nós não, né? Para Israel e Judá. E a partir da semana que vem nós vamos ter 2 aulas, né, especiais, bem especiais aí, a respeito do rei que foi extremamente importante, né, dentro dessa. Tem alguns reis que se destacaram, vocês perceberam isso, né? Principalmente na nação de Judá, né, no reino de Judá. E temos aí algumas figuras interessantes aí do reino do norte, mas em especial, né, sobre Judá. E um deles, né, foi Manassés, e o professor Luciano escreveu, né, um livro, né, a respeito, né, desse arrependimento do que aconteceu na trajetória dele, o impacto que isso causou. E a partir da semana que vem nós vamos ter 2 aulas especiais sobre Manassés, né, com o professor Luciano. Então, convidem, espalhem, né, tragam as pessoas, vai ser bem bacana. Tá bem? Bom, então vamos lá. A gente está aqui, né, hoje falando então sobre
vai ser assim uma retrospectiva e ao mesmo tempo vamos avançar um pouco, né, sobre os reis e os profetas de Israel. A gente vem falando sobre eles já há um tempo, né? A gente só está relembrando aqui, a gente já vem falando desde lá de 1ª a 2ª Samuel, né, 2ª Samuel mais especificamente, falamos de Saul, o primeiro rei, falamos de Davi, né, dessa dinastia, temos 2 dinastias aí, né, que foram levantadas. Deus escolheu Davi, né, o homem segundo o coração de Deus, e aí nós temos aí alguns desdobramentos. Nós temos algumas figuras importantes, né, que aparecem ali dentro desse, que a gente chamou de reajuste teológico, né, de Deus, né, pelo fato de que ele não queria, inicialmente não era plano, não é, uma monarquia. Ele deveria ser o rei, o monarca sobre a nação. Mas Israel quis um rei como as outras nações. Então agora como que Deus governa, continua sendo o rei dessa nação? Né? Então agora ele tem os profetas, homens de Deus ali que se levantam e vão ser a voz de Deus, né, orientando esse rei, ora trazendo orientações, direções específicas, né, de Deus ali, né, em situações de edificação, em situações de guerra, de decisões importantes a serem tomadas, livramentos, ora em momentos de denúncia, de acusação, né, da maldade desses reis e da forma como que eles se desobedecem e se afastam da aliança de Deus. Então, nós temos mais ou menos essa trajetória. Essas figuras que vão se levantando e vão aparecendo aí, nós temos aí, por exemplo, o Natan, né? Nós temos aí, começando com Samuel, na verdade, né, como profeta. Nós temos Natan falando e confrontando Davi. Gade também, né, vai ser um dos profetas que vai confrontá-lo naquela ocasião que ele faz um censo, né, contra a vontade de Deus ali. E aí, assim por diante, nós vamos tendo profetas se levantando e trazendo palavra de Deus, né, para Salomão, nós trazendo palavra, né, para cada um dos reis que vão se levantando. Quando nós chegamos ali em Jeroboão, né, a divisão do reino de Jeroboão e Roboão, nós temos o profeta Aías, né, trazendo primeiro uma palavra para Jeroboão de que Deus havia levantado a dinastia dele, né, que Deus iria escolher se ele andasse nos caminhos do Senhor. Como isso não ocorreu, volta lá o profeta Aías, alguns anos depois, já vem mais velhinho, falando, ó, né, ele tirou de você, você tinha tudo para ser, né, ter uma grande descendência, uma sequência dinástica, isso não vai ocorrer por conta dos seus pecados. E agora, então, né, ele traz essa palavra. Depois nós temos ali Acasias trazendo Azarias, né, trazendo uma palavra profética para o rei Roboão, para que ele não atacasse Israel, não invadisse as terras, para que ele voltasse, né, desistisse daquela empreitada, porque certamente Deus não estava com ele. Ele obedeceu, ele voltou, né, era um rei um pouco mais maleável ali, Roboão, né, não tão sábio, mas um pouco mais maleável. Temos ali depois uma outra palavra profética, né, porque ele faz algumas alianças ali, que indevidas, né, que não deveria, ele não confia no Senhor, ele confia, né, nos homens, e assim por diante, né, nós estamos vendo alguns reis e profetas se levantando ali na nação. Ok, então agora a gente falando aqui de 1ª Reis e 2ª Reis. O objetivo disso aqui é a gente situar aonde nós estamos falando, por quê, né? Qual é a razão disso, o que isso tem a ver com o futuro de Israel, o que isso tem a ver com a vinda de Jesus posteriormente, né? Qual é a relação? Então, nós temos lá, 1ª e 2ª Reis. O livro abrange, né, os 2 livros. A princípio eles não eram 2 livros. Na Bíblia, ou melhor, né, nos escritos judaicos, a gente tem ali um livro único falando sobre essa história, Reis, tá? Mas aqui, né, os reinados ali. Mas nós temos essa divisão, 1ª e 2ª Reis, para nós, né, falando de 400 anos de história. No caso, 120 anos no livro de Reis, 1ª Reis, e mais 300 anos aproximadamente no 2ª Reis. Né? Esse é o trajeto histórico. A gente tem 1ª Reis e 2ª Reis, provavelmente, o profeta Jeremias. Existem várias divergências sobre quem teria escrito esse livro, mas um pouco mais de consenso a respeito de Jeremias, o profeta. Por quê? Porque Jeremias
ele viveu ali o período do pré-exílio, antes, né, do cativeiro, e ele viveu o período durante, um período ali do exílio, né, e foi profeta nesse tempo. Nesse momento, é o momento em que é escrito, né, compilado, é editado esse livro de 1ª e 2ª Reis, contando a história, né, daquele povo desde Saul, desde o início, como Deus, né, foi escolhendo e levantando os reis, e para que o povo que estava agora preso, enviado para o cativeiro, entendesse, olhasse, lesse isso aqui, né, os exilados agora lessem e olhassem, puxa, então é por isso que a gente está aqui, não é? Não andamos segundo o caminho e a vontade do Senhor? Ah, nós desobedecemos, então é por isso. Então esse livro foi escrito com esse objetivo, né, para que eles tivessem uma memória, agora que eles são exilados, né, em outra nação, agora que eles foram subjugados, né, eles perderam aquilo que Deus havia dado a eles, pelo próprio, as próprias decisões erradas que tomaram. Então agora a gente tem essa necessidade, né, de que eles olhem para trás e façam uma avaliação para que a história deles não se perca, né? Importante ainda sobre esses dois, o 2ª Reis ele tem uma diferença. 2ª Reis ele é escrito depois, quando eles estão agora saindo do cativeiro e voltando para a terra. Quando agora eles estão voltando, né, para Judá, estão voltando para Jerusalém, né? Agora nós temos uma outra perspectiva ali, um pouco, a 2ª Reis não, perdão, estou falando de, me desculpa, eu falei errado, estou falando de Crônicas, já estou no próximo aqui. 1ª e 2ª Reis ele fala antes do exílio e o início do exílio, e Crônicas vai falar depois, tá? A gente já vai chegar lá. Então, desde a morte de Davi até o rei Josafá, né, ali o rei Josafá em Judá, e até Acasias em Israel. Então nós temos esse período, ó, da morte de Davi, 971 até 853 no livro de 1ª Reis. É isso que vai abranger o período ali, tá? Só para a gente se situar. A gente tem em 2ª Reis aqui, desde Acasias, no caso aqui, né? Passa pela queda de Israel, né, para a Síria. A semana passada a Ana falou um pouco a respeito disso, né, da queda de Israel para a Síria, né, no caso nós temos eles sendo ali invadidos, né, e deportados. Na verdade tem uma troca ali, né, de povos. A deportação de Judá para a Babilônia também em 856, são todas datas aproximadas. A mais precisa é essa 722 a.C. E libertação do rei Joaquim em 560 a.C., né? Então aqui nós temos já o final lá do cativeiro, tá? Isso aqui é importante, né, para que a gente entenda, da mesma forma que os exilados ali, a gente olhe para trás e veja todo esse percurso e o que fez com que esses homens aqui, eles caíssem. O que fez com que Deus se irasse contra eles, né, e se tornasse inimigo deles. Esse que era o próprio povo de Deus. E isso tem grande impacto na nossa vida hoje, na nossa realidade hoje, né, quando a gente olha para a nossa vida, nossa forma de agir com Deus e perceber as situações que vão acontecer. Entende? Diferente de castigo, Deus não está castigando o povo. Deus está simplesmente honrando as escolhas que eles fizeram. Deus disse lá no início, né, através de Moisés ainda. Aliás, lá no Deuteronômio a gente tem, né, uma revisão ali de toda a lei, e ele fala, olha, escolha a bênção, né? Se vocês andarem nesse caminho, a bênção vai seguir vocês, se vocês obedecerem. Mas se vocês não escolherem, se vocês forem rebeldes, escolherem maldição, é isso aqui que vai acontecer com vocês. Então a gente vê sempre aqui agora, a partir disso, Deus premiando, né, a obediência, e o contrário disso, né, é não ter o prêmio. E não ter o prêmio, e não ter a mão de Deus, o cuidado de Deus, vai implicar em queda, né? Destruição. 1ª e 2ª Crônicas, provavelmente, né, por Esdras, o Esdras da Bíblia, e o sacerdote, né, no pós-exílio, ele que, né, traz, vem para edificar, no caso agora, né, Jerusalém, junto ali com Neemias. É escrito depois da volta do cativeiro, então, é um livro sacerdotal.
né? O livro de Reis é um livro profético, ele trata da história e da perspectiva humana das coisas. O livro de 1ª Crônicas, 2ª Crônicas trata agora da perspectiva de Deus, uma perspectiva diferente, divina, de como os fatos aconteceram. Uma curiosidade aqui, ela não fala sobre Israel, né? Não tem um foco em Israel, tem um foco somente no Reino do Sul, que é Judá. Então, 1ª e 2ª Crônicas vai contar os feitos desses reis, né? Vai falar aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo. Não é assim uma narrativa histórica, a gente não pode dizer isso, porque ela é seletiva, né? Ela seleciona os reis, os assuntos, dá um destaque maior para aqueles que honraram a Deus, um destaque maior para aqueles que não honraram, e por que não honraram, o que aconteceu com eles, né? Não traz todos os detalhes da história, porque ela não tem um propósito histórico, ela tem um propósito teológico, né? Ok, então o porquê desse cativeiro aqui. Então a gente tem um resumo, né, na explicação de 1ª e 2ª Crônicas, que depois que eles voltaram lá do cativeiro, agora eles estão assim, expatriados, eles estão assim, não tem perspectiva, né, já não tem mais aquela, digamos, aquele apego, né, à lei, a Jeová, já existe uma grande mistura de culturas, de situações ali, e aí, voltando do cativeiro, eles precisam saber de onde eles saíram. E o que fez eles irem para o cativeiro? E que Deus é esse que ainda tem esperança, promessa de vida para eles, que pode restaurar todas as coisas. Então, a nação, o líder, a pessoa que responde e obedece a Deus, vai desfrutar do relacionamento com Ele. O que significa desfrutar do relacionamento com Deus? Eu sei que vocês estão com sono, com preguiça, mas me ajuda. Vai lá. Tivemos uma aula sobre esse tema. O que significa? É um vínculo, não uma amizade. Uma amizade, um vínculo. E o que implica nesse vínculo de amizade? Que valores estão ali junto disso? Pense em você e amigos seus. Acho que é agradar, assim, fazer o que a outra pessoa espera, assim, né? De certa forma. Os seus amigos que você entende que são seus amigos, eles fazem o que te agrada? Então, acho que quando a gente tá junto pra ter um bom relacionamento, acho que é você respeitar, é honrar. O que mais? Acho que na relação da amizade, a amizade mesmo é poder contar. Sempre. Poder Na hora contar. na hora difícil, na hora, né, fácil também. Né? Então, tipo, que nem uma relação com Deus seria, tipo, você pode contar com Ele mesmo na hora difícil. Qual é essa amizade? Seria uma relação de confiança, talvez? Exatamente. Uma coisa também que é bem importante, né? Uma palavra que é bem importante nessa questão de amizade, é quando você tem um amigo, você tem uma aliança com ele, né? E você espera que nessa aliança, né, essa pessoa que é seu amigo, se você precisa de algo, ele esteja ali, você possa contar com ele, e que essa pessoa não traia a sua confiança, né? Então, que essa pessoa seja fiel, né? Implica isso. Valores que a gente olha para o nosso relacionamento aqui, e a gente deve olhar para Deus e entender que é o que Ele espera de nós. O que Deus esperou, o tipo de amizade que Deus espera desse povo é essa, né? Implica em fidelidade, confiança, em que confie nele, né? E que sejam confiáveis também, né? É uma via de mão dupla aí. Então, quando a gente pensa, né, no nível global maior, nações, um líder, uma pessoa que vai responder e obedecer a Deus vai desfrutar dos benefícios desse relacionamento. A bênção, ela vai seguir, ela premia a obediência. Eu não tenho que orar para que Deus me abençoe. Se eu obedeço, Ele já vai me abençoar, entende? Eu não oro a Deus, não busco a Deus para que Ele me abençoe. Porque Ele só vai me abençoar se eu andar de acordo com a vontade dEle, o plano perfeito dEle para mim. Se eu sair disso, já não tem bênção em seguida. Então, aqueles que se recusam e se rebelam provam da disciplina, que é o que aconteceu com eles aqui, né? Ai, Deus é malvado, Deus é aquele Deus, né, que não age com graça.
Não, não é verdade. Olha lá, o homem é pecador, mas Deus é o autor da redenção e Ele perdoa graciosamente aqueles que se arrependem e retornam para Ele. Inclusive lá, não é? O tempo todo Ele está enviando profetas, Ele está enviando os homens e as mensagens falando, se vocês voltarem, se vocês se arrependerem, até que chegou um momento, no limite, né, que a gente chama ali da longanimidade de Deus, em que Deus agora vai passar a agir com juízo. Não dá mais. Né? Eles vão precisar passar por esse período, mas ainda assim Deus tem uma palavra para eles de que vocês vão voltar. Né? Eu vou receber, eu vou perdoar vocês. Então, a gente tem essa relação aqui sobre o cativeiro. Nessa história, a gente tem aí esse período pré-exílico, que é o que a gente está tratando aqui, ele vai abranger do século VIII até aproximadamente o século VI. Esse período é o período de maior produção dos profetas, né? Em que são escritos os livros proféticos ali, em que são trazidas, né, as mensagens proféticas. É esse período em que mais abunda tudo isso. Bom dia, Ju. Eu queria que a gente abrisse em 2 Reis 17:13. Porque hoje a gente tem uma ênfase, né, importante e especial, feito toda essa introdução, a respeito dos profetas. Segunda Reis 17:13. Alguém pode ler? Será que eu... Repetidamente, o Senhor enviou profetas e videntes para advertir Israel e Judá, com essa mensagem: afastem-se de seus maus caminhos, obedeçam a meus mandamentos e decretos, a toda a lei que ordenei a seus antepassados, a toda a lei que ordenei a seus e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Então, o tempo todo, Deus enviou profetas para dizer, olha, não façam isso, não ajam dessa forma, né? Vocês estão indo no caminho errado, se vocês continuarem assim, vai acontecer tal coisa. O tempo todo Deus está enviando, isso é o quê? Um sinal de graça, né? É um sinal aqui do amor de Deus, do pacto dele, da fidelidade dele em relação à aliança que ele mesmo fez. Né? Deus é fiel até o fim. Então, nós temos essa situação aqui. A gente viu, né, na verdade, na semana passada, a Ana abrangiu um período interessante aí, principalmente a respeito dos reis do norte, né, dos reis de Israel. Então, no capítulo 16 de 1 Reis, a gente tem ali, né, alguns reis, algumas dinastias acontecendo ali, várias. Né? Olha lá. É bem pequeno aqui, mas a gente vai lendo bem junto, tá? Então nós temos aqui um quadro falando dos profetas e reis de Judá e de Israel. Ok? Então, Judá, aqui, as tribos do sul. Quantas tribos nós temos aqui? 2 tribos, né? E aqui no norte? 10 tribos, certo? Aqui nós temos lá, começando com Roboão, a divisão do reino, e Jeroboão aqui, no norte. Nós temos a descendência aqui passando por Abias, né? E aqui Nadab, que durou pouquinho. Depois nós temos um período com Asa. Esse período todo em que Asa foi rei, cerca de 42 anos, eu acho, nós temos aqui todos esses até a dinastia Unrida, né? Que é onde a Ana falou, esse período todo. Então ela abrangeu todos esses reis aqui. Alguns não estão citados aqui, né? Que são bem rapidinhos, assim, fulano levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, bem rápido, assim, né? Então, a gente tem esse período todo. Depois nós temos aqui, né, Jeosafá, ou Josafá, conhecido, né, aqui no Reino do Sul, né, que ficou bastante tempo. Nesse período aqui, nós temos Elias, o profeta, surgindo, olha só. Lembrem que não é que aqui não tenha profeta, vocês lembram? Tem o Azarias, tem o Aías, tem o profeta que não fala o nome dele, o profeta jovem, o profeta velho, não é? Tem vários profetas que se levantam, mas eles têm, não tem tanto material, né, escrito a respeito deles, não se diz muito sobre eles. Mas nós temos algo bastante abundante aqui a respeito de Elias nesse período, né, que pega um período ali de Josafá e no período da dinastia Unrida, a partir de Acabe, né?
Acabe é principalmente um dos nossos assuntos hoje, que faz essa relação aqui com os profetas. Por que isso é importante? Porque aqui nós temos, digamos assim, uma nova classe de profetas surgindo a partir de Elias, né? É um tipo de profeta que não era como os anteriores, né? Pelo menos é o que a gente vai ver no texto bíblico. São profetas de performance, né? O que é isso? Eles trabalham no circo? Não. Os profetas... Hã? Parecido, né? Os profetas de performance, né? Então, eles têm expressões, né, que antes não ocorriam, né? Eles são chamados aqui de videntes, né? Os videntes, que são aqueles que veem. Mas o vidente, ele tinha uma característica que era do estático, que ele tinha aquelas experiências, né, com Deus que se expressavam. Ele tinha um aspecto estranho, diferente. Esses profetas, eles vestiam vestes diferenciadas. Tem um pouco disso aqui lá em Samuel, quando fala aquela escola de profetas, quando Saul está lá com os profetas, temos a música lá participando, não é? Toda uma situação até que o Espírito Santo, o Espírito vem sobre eles, e eles se movem, e eles profetizam, né? E aquilo pressupõe que eles tinham um jeito de agir, um jeito de andar, um jeito de realizar. Esses profetas aqui, Elias e Eliseu, eles têm performances semelhantes, vamos falar de Eliseu primeiro, a Moisés. Moisés, né, falando das pragas, né, falando da abertura do Mar Vermelho, falando do sair água da rocha, falando, né, essas expressões de sinais e prodígios. Nós temos um Elias que orando para que venha fogo do céu, e não é uma vez só, né, algumas vezes. Pensa no profeta do fogo, era o Elias, né? Ele pede que venha fogo e vem fogo, né? E a chuva, e vem a chuva. Ora para não chover, não chove, né? Ora para que multiplique comida, multiplica o que ele ora e acontecem as coisas. São profetas de performance. Nós vemos ali no momento, por exemplo, né, no Carmelo, nesse momento em que ele pede para que venha fogo do céu, ele faz toda uma espécie de um teatro, né, ali. Prepara, o altar está pronto, ele vai lá. Não está muito bom, vamos mexer nesse altar. E ele cava em volta do altar, ele joga água, e joga mais água em cima do altar. E aí depois ele fala, agora sim, agora, né? E aí Deus vem, né, com fogo e consome tudo aquilo ali. Então a gente tem essas grandes expressões e manifestações de poder, né, através da vida deles. Nós temos uma semelhança muito grande, porque profetas com essa característica nós só vamos ver agora em Jesus. Depois de Elias, Eliseu, nós só vamos ver isso em Jesus, né? Essas características de milagres, o cego vê, o coxo anda, ressurreições, né? Nós vemos em Elias, Eliseu e agora nós vemos em Jesus, né? Como profeta também performático. Nós temos aqui, falando, né, desse período aqui, esses profetas, eles profetizam aqui juntos, né, no período de Acasias e Jorão, no norte, e Jorão, e nós temos nomes parecidos aqui, gente, não é confusão não, tá? É que eles gostavam de pôr o mesmo nome dos filhos, né, tudo parecido. E temos uma mulher aqui, essa não tem sobrenome, né? Muito engraçado, não tem sobrenome. Não tem sobrenome, pois é. Fulano, filho de Beltrano, que é a articulação que usa em muitas coisas medievais. É a única maneira de saber qual é o Jorão, né? Se é o de lá ou se é o de cá, se é o Acasias de lá ou se é o Acasias de cá, né? Se é o filho de tal, senão você não sabe quem é. Então, nós temos eles profetizando juntos ali. Então, Eliseu vai suceder Elias como também esse tipo de profeta. Depois, eu vou falar só dos profetas aqui, tá? Depois nós vamos ter aqui, né, principalmente nesse período aqui, Jonas, né? Jonas ele tem uma palavra específica sobre, né, o rei ali, Amazias, mas ele vai falar principalmente contra Nínive, que é o livro que a gente conhece do profeta Jonas, certo? Ele não vai profetizar nem para Israel e precisamente nem somente para Judá. Aliás, ele vai profetizar para Joás, né? E aí a gente tem Amós, né, no período aqui de Uzias e Jeroboão. Nós temos Joel também. Não está aqui, mas nós temos nesse período aqui Oséias também participando, né, e profetizando aqui. Nós temos Micaías também,
Micaías. Miqueias também profetizando nesse período. Não estão aqui o profeta Naum, Obadias. Naum e Obadias vão profetizar para nações que se levantaram contra Israel. Né? Então, contra os caldeus, né? Contra a Babilônia. Eles vão profetizar contra os assírios. Eles vão profetizar aqui contra outras nações, né? Contra o Egito. Então, nós temos essa característica. Esses outros profetas diferem desses aqui, de performance. São profetas escritores. Né? Eles não têm... faltou Isaías aqui, que é bem importante. Faltou Ezequiel também, né? Que é bastante importante. Nós temos Isaías aqui, mais ou menos no período aqui, Uzias, né? Ele abrange um período grande, até antes, né? De Josafá. Né? E a gente tem aqui o período de Ezequias depois, né? Seguindo ali de Uzias. Nós temos Ezequiel mais para o final, perto já do cativeiro, né? Na verdade ele já está lá nas margens do rio Quedar, quando ele tem a experiência dele, né, com Deus. Ele já está junto com os cativos da Babilônia, né? Ele já está indo para o exílio quando ele tem então essa palavra profética, né, pré-exílica e durante o exílio. Eles são profetas que não fazem milagres, como Elias e Eliseu. Entende? Eles não mandam cair fogo do céu. Eles têm uma palavra diretiva. E eles são visionários. Eles têm visão, eles ouvem e eles veem o que Deus fala. Né? Então a gente tem uma mudança, uma maneira diferente aí da ação desses profetas. A maior parte dos profetas, está até pendendo mais para cá, vocês percebem? Profetizam para o norte. Por quê? Acho que como eles têm essa coisa de exortação do povo, acho que era mais necessário, porque o Reino do Sul era mais aquela coisa do vai e não vai, né? Ia e voltava, aquela coisa montanha-russa. O norte não, o norte era aquela ladeira abaixo. Que é da Bíblia. Aí acho que era essa coisa da exortação mesmo, avisar, ó, tá tendo pecado aí, não tá certo esse negócio aí não. Se você faz também essa percepção, se você faz uma análise dos reis do sul e dos reis do norte, no sul você teve reis que foram bons. Sim. Eu lembro que quando eu fiz uma tabela para estudar, eu teve que dividir reis bons e completos, reis bons e incompletos, reis maus. Bom e completo, ele reinou bem e aboliu a idolatria. O bom e incompleto, ele reinou bem, mas ele permitia a idolatria, convivia com ela. E o mal, no sul você vai ter mais desses bons completos, bons e incompletos do que maus. No norte, todos maus. parece que todo mundo desandado, né? É uma coisa... Por quê, né? A gente vê que desde o início, quando Jeroboão ele começou ali, ele de cara, ele estabelece um altar em Dan, no extremo norte, né? E um altar em Betel, no extremo sul. Para quê? Para que ninguém fosse para Jerusalém. Jerusalém era o centro do culto, é onde estava o templo, onde Deus havia, né, estabelecido ali. Então, nós temos agora ali ele querendo então, né, estabelecer o reinado dele, da dinastia dele, da maneira dele de governar e de cultuar. O que ele faz com os sacerdotes, levitas? Despedido, né? Todo mundo mandado embora, vai todo mundo procurar agora o seguro-desemprego, porque concurso, qualquer coisa, porque não tem mais o que fazer. Institui uns que ele acha legal para ser os sacerdotes levitas dele. Bate na porta de outro Deus, né? Ó, escuta, tem uma experiência de sacerdote lá. Exatamente. Ó, eu sei cortar uns animais aqui, eu sei fazer um sacrifício. Vai continuar. E aí, nesse momento, ele simplesmente faz com que Israel peque, saia dos caminhos do Senhor. Porque agora, o Israel norte, essas 10 tribos, passam a cultuar bezerros, a princípio, né? São os 2 altares, os bezerros de ouro que eles estabelecem em Dan e Betel. Depois, a gente tem uma diversidade muito grande, né? Todo tipo de deuses que podiam existir nas nações estão ali no meio de Israel. Então, agora, isso que o Felipe falou é bem importante. A gente tem no sul, por mais que tenhamos ali, como, né, também aproveitando a fala do pastor, reis mais ou menos, não houve uma rebelião declarada contra Deus, diferente do norte. Foi totalmente, nós não queremos ser como vocês. Nós não queremos servir esse mesmo Deus. Nós somos diferentes de vocês.
né? Então, essa rebeldia declarada, então, vai ser... Olha o favor de Deus. Ainda assim, a maior parte dos profetas profetiza e fala: se vocês voltarem, vocês estão assim por causa do pecado de vocês. Isso tudo está acontecendo porque vocês não estão andando nos meus caminhos. Mas vocês podem voltar. E as vozes dos profetas vão falando lá, por quase 400 anos. Ah, mas eles não vão. Né? Eles só vão a cada dia para mais distante de Deus. Quando Israel estava abandonando o Senhor, então, aí surgem esses profetas de performance, né? Elias e Eliseu. Quando estava assim, a coisa descambou de um jeito, vocês viram lá, 9 dinastias, gente, em um lugar só. Enquanto no sul a gente tem uma família dinástica, nós temos 9 no norte. Não fica ninguém, coisa não dá conta. Um mata o outro, depois morre, depois mata o outro, depois mata o outro. Porque é o poder, o negócio é ter poder, né? E o povo, no meio de tudo isso, sofrendo por conta desses desmandos do governo, né? O povo estava ali, passava fome, né? Dificuldade, também porque eles eram espiritualmente governados por esse rei que se afastava de Deus, e eles também buscavam então outros deuses, e eles também se afastavam de Deus. Tende a bola de neve, a coisa vai ficando grande, né? Então Acabe, olha só o cara, né? Vocês vão ler para mim que eu estou cansada, estou descansada. Vai lá. 1, 2, 3. Acabe fez o que o Senhor reprova. Casou com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo no templo de Baal, que ele mesmo construiu em Samaria. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Por isso que quando Israel estava abandonando, já tinha abandonado várias vezes, mas nesse ponto aqui, ó, ele fez pior do que todos os reis anteriores dele. Essa dinastia de Acabe, a dinastia honrida, né, por anos foi conhecida, inclusive pelos assírios, como as 10 tribos ali, o povo do norte, como o povo honrida, como o reino de honrida, né? Porque ela foi realmente grande, politicamente ela trouxe benefícios, né, para a nação, para esse tempo aqui. Nesse sentido ele foi um rei, só que a custo do povo, a custo de impostos, né, os tipos de trabalhos que o povo era obrigado. Nós temos aí, só para ter uma ideia, alguém aqui conhece a história da vinha de Nabote? Já ouviram falar? Não? A gente já vai falar sobre ela, vocês me lembram. Então, aqui, né, o que ele fez? Ele fez um templo para Baal, né? Então, além de todos os deuses, toda aquela coisa que a gente já viu, que os 2 bezerros e todos os deuses, ele vai e faz um templo para Baal. Qual era a questão com Baal? Qual era o problema de Deus com Baal? O nome Baal significa senhor ou marido, esposo, né? Então, quando Oséias vai profetizar lá mais adiante e vai falar que o Senhor é o seu marido, ele está falando contra Baal. Quando ele está falando do casamento de Deus com Israel, ele fala: eu vou ser o esposo para você. Eu sou aquele que envio chuva. Né? Baal também estava relacionado, né, com Aserá, vinculado, né, com essa outra divindade que era um poste ídolo que era relacionado aos poderes da natureza para a fertilidade da terra, dos humanos, das pessoas, animais e tudo mais. Então, quando Deus ele tá trazendo a palavra através do profeta Oséias, por exemplo, ele está falando contra, né, toda essa situação do povo adorando Baal como seu marido. Isaías vai falar claramente, lá em Isaías 54, né, ele vai falar: olha, o Senhor, Jeová, Ele é o seu marido. Não é Baal. Baal não vai livrar vocês. Baal não vai trazer socorro para vocês, né? Mas Acabe faz um templo para ele. Ele não só faz o templo, ele vai lá prestar culto também para Baal. Ele não faz para o povo só, ele também vai lá, o rei, né? Ele faz um Aserá. Um Aserá é um poste ídolo da Aserá,
que é essa deusa da fertilidade, né? Isso tudo porque ele tinha uma mulher interessante aqui, que é a Jeza, né? A Jezabel.